Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Queiram por bondade abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Esse foi o texto que o Senhor Deus propôs ao meu coração, para nós refletirmos um pouco nesse culto solene, para a glória de Deus. Nós vamos pensar um pouco hoje à noite, irmãos, sobre as necessidades das nossas vidas e a suficiência das Escrituras. As necessidades das nossas vidas e a suficiência das Escrituras Sagradas. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam muito bem-vindos, que Deus lhes abençoe. Também é um prazer para mim poder servi-los com a palavra de Deus nessa bela noite de domingo. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim, Lucas 24, 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que lhes disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós amamos profundamente o Senhor, e é uma honra para nós, meu Deus, subirmos à Tua casa, onde nós podemos glorificar o Teu precioso nome. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, já tivemos a oportunidade de ler,
Já tivemos a oportunidade, ó Deus, de ouvir a Tua voz por meio da pronúncia dessas palavras belíssimas. Agora, ó Pai, fala conosco por meio da explicação desse texto. Fala conosco de uma maneira poderosa, porém simples e objetiva, para que todos nós possamos sair daqui com uma certeza inafastável de que efetivamente apreendemos aquilo que o Senhor desejou nos ensinar, para que possamos, com a Tua ajuda, aplicar as nossas vidas e bem assim nos tornarmos melhores servos, melhores adoradores, para a maior glória do Teu nome. Sê misericordioso para conosco mais uma vez nesse lugar, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos na porção final do Evangelho segundo nos escreveu o nosso querido irmão Lucas. E Lucas é o evangelista que vai compartilhar conosco essa história com uma maior riqueza de detalhes. Eu não sei, mas muito provavelmente vocês já fizeram o mesmo exercício que eu também já fiz. Muito provavelmente vocês já devem ter se imaginado lendo uma porção das Sagradas Escrituras e se imaginando naquele cenário. Talvez você já tenha dito para o seu coração: se eu pudesse voltar no tempo e participar de algo que aconteceu no enredo das Sagradas Escrituras, eu gostaria de ter participado dessa história. Então alguns, quem sabe, gostariam de ter participado da criação do mundo. Imagine vocês como não seria interessante você estar ali ao lado do Senhor enquanto Ele criava tudo e todas as coisas. Quando os primeiros raios solares rompiam a escuridão, no momento em que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Mas deve ter sido uma visão sensacional, sim ou não, irmãos? Mas que maravilha. Alguns outros, por exemplo, gostariam de ter presenciado o povo atravessando o Mar Vermelho em pé enxuto. Alguns outros gostariam de ter visto o Rio Jordão se abrir, ou o sol retroceder, o garoto matar o gigante, ou o urso, o leão. São tantos milagres extraordinários que povoam toda a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, que fica difícil para nós precisar qual dessas histórias magníficas nós gostaríamos de assistir. Se você me perguntasse de que momento em especial eu gostaria de ter participado, eu diria para você com toda a certeza do meu coração: eu gostaria de estar ali ao lado daqueles 2 discípulos para ver a palavra encarnada explicando a palavra escrita. Porque o texto que nós acabamos de ler nos diz que o Senhor Jesus, desde Moisés, passando por todos os profetas, explicou para aqueles homens as passagens bíblicas mais importantes a respeito dele próprio. Mas Jesus apresentou a história acerca da sua própria vida de uma maneira tão prodigiosa que o coração daqueles homens se apresentavam estranhamente aquecidos. Vocês conseguem imaginar que experiência preciosa foi essa? Meu Deus! Mas tudo começou por conta de uma interpretação equivocada do momento em que eles estavam vivendo. Boa parte das nossas tristezas, das nossas angústias, das dificuldades do nosso coração tem a ver com uma leitura equivocada que nós fazemos da nossa própria realidade. O verso 13 diz que naquele mesmo dia, que dia seria esse? O domingo de Páscoa, o dia do triunfo do nosso Rei sobre a morte, o dia da ressurreição. Era esse o dia. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos do Senhor estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido até então. Segundo os nossos doutrinadores, a pequena Emaús ficava a pelo menos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E aqueles 2 discípulos, eles haviam abandonado a cidade santa, muito provavelmente viajando a pé em direção às suas próprias casas, porque o coração daqueles homens, à luz daquilo que a gente consegue perceber no texto,
estava profundamente dolorido, alquebrado, porque eles achavam que aquele de fato era o terceiro dia. Acerca disso eles não tinham dúvida, mas aparentemente até então o Senhor ainda não havia ressuscitado. Nós sabemos, visto que temos a história completa, que o Senhor Jesus havia ressuscitado bem cedo, ainda pela madrugada, para fazer valer a palavra que havia sido profetizada acerca dele. Algumas mulheres já tinham tido um encontro com anjos, os quais haviam afirmado categoricamente, para que não pairasse qualquer dúvida, de que aquele a quem elas procuravam entre os mortos, na verdade já se encontrava vivo. A seguir, Pedro e João foram até lá, viram a pedra removida, o sepulcro vazio, os lençóis que envolviam o corpo do nosso rei ali bem ao lado do lugar onde provavelmente a cabeça dele teria repousado, mas não havia mais corpo ali. Ora, é claro que não havia, porque afinal de contas, o nosso rei já havia ressuscitado. Contudo, ainda que o Senhor Jesus efetivamente houvesse retornado dos mortos em corpo de glória, ainda que efetivamente algumas testemunhas já pudessem dar provas cabais, inafastáveis, de que isso havia acontecido, mesmo assim, aqueles dois discípulos faziam uma leitura equivocada da sua própria realidade, e por causa disso eles sofriam e sofriam muito. Muito daquilo que nos faz sofrer, que nos angustia e até nos faz chorar, nem está acontecendo. E segundo as estatísticas, nem ao menos vai acontecer nunca. Porque não passa da ansiedade e da insegurança do nosso coração. Um coração tão ansioso e inseguro, que não consegue ver uma verdade patente, plausível, que está bem diante dos seus próprios olhos. E aqueles homens seguiam caminhando e conversando. Uma coisa que partiu o coração só de ver. Se você fizer uma análise detida das Sagradas Escrituras, você vai perceber que a tristeza campeava em Jerusalém. Os 11 discípulos de Cristo, meu Deus, estavam desolados. O seu melhor amigo havia enfrentado uma morte excruciante na cruz, e até então eles não haviam colocado os olhos no seu rei. Eles não haviam ainda tido um encontro com Cristo ressurreto. Estavam sofrendo e sofrendo muito. Pedro provavelmente era um daqueles discípulos que mais sofria. Ele foi o único que disse que iria com Jesus até as últimas consequências, assim como também foi o único que negou o Senhor 3 vezes. Se aqueles discípulos que faziam parte dos círculos mais íntimos de Jesus estavam sofrendo dessa forma, que dirá os 2 discípulos de Emaús que faziam parte de um grupo que estava presente com Jesus, mas que não era tão íntimo? Ora, irmãos, mesmo desse grupo nós teríamos muito prazer em participar, sim ou não? Meu Deus! Então eles estavam tristes também, e voltavam para a aldeia de Emaús, que provavelmente era o lugar onde eles residiam. Os nossos intérpretes do Novo Testamento concluem que provavelmente eles haviam viajado até Jerusalém, a princípio para seguir a Jesus, mas em segundo lugar para participar da Páscoa, e agora, após a morte de Jesus e o término da festa, eles estavam voltando para casa, para tentar se curar, para tentar sarar os próprios corações. Contudo, eles se encontravam ali alquebrados, vencidos, como que se a morte tivesse a última palavra, como que se Jesus não tivesse ressuscitado. E eles iam caminhando e conversando entre si. E aconteceu o que? Verso 15. Ah, irmão, se eu trabalhasse na Sociedade Bíblica do Brasil, você já sabe, né? Mas esse verso 15, ele é magnífico. Esse verso 15 é o nosso verso 15. É o que acontece comigo, é o que talvez tenha acontecido com você hoje. Aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Lucas não nos informa por quanto tempo Jesus simplesmente ouviu aquela conversa triste. Mas o fato é que só depois de algum tempo, em que o Todo-Poderoso estava viajando ao lado deles, é que eles se deram conta que havia uma terceira pessoa ali. Convenhamos, quantas vezes em nossa vida, em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento, à insegurança do nosso coração, o Senhor Jesus já se encontra ali bem ao nosso lado, pertinho de nós. E a dor do nosso coração não nos permite enxergá-lo, mas Ele nos acompanha, Ele caminha conosco, Ele nos vê. Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosíssima, fechar os seus olhos e imaginar 2 peregrinos se arrastando por uma estrada estreita, empoeirada, em meio a tanta lamúria, e o Senhor Jesus caminhando ali, bem ao lado. Irmãos, nós estamos falando a respeito daquele que criou todo o universo, que mantém todas as coisas funcionando. Haviam tantas pessoas que, do ponto de vista da narrativa bíblica, eram personagens muito mais importantes que esses 2 discípulos aqui. E no entanto, onde Jesus estava? Jesus estava a pé, ao cair da tarde, viajando com eles. Sob muitos aspectos, às vezes nós achamos que o Senhor não nos vê, que o Senhor não nos conhece, que Ele não sabe aquilo que se passa em nossas vidas. Afinal de contas, há muitas outras pessoas bem mais apaixonadas por Ele, acerca das quais Ele poderia estar se preocupando naquele momento. Contudo, a palavra nos assevera que mesmo que nós não venhamos a nos dar o devido valor, ainda que outras pessoas não nos deem o devido valor, o nosso Deus nos valoriza, nos ama e nos vê. E eu fico imaginando Jesus deixando aqueles 2 homens caminhando e falando a respeito da dor do seu coração, e Jesus ia ali viajando ao lado deles. O verso 16 diz que a dor, que a aflição daqueles homens era tal, que quando finalmente eles perceberam que Jesus estava ali, eles não tiveram condições de reconhecê-lo. Não são poucos os casos que Deus já está trabalhando, que Deus já está fazendo. A gente até percebe que algo está mudando, mas a dor é tão grande que nós achamos que Deus ainda nem sabe o que se passa em nossa vida. E a gente atribui ao acaso, a pessoas que nos amam, ou quem sabe a meras coincidências, a mudança que nós já estamos experimentando em nossa vida. Mas nós não temos condições de perceber, por conta das nossas inúmeras limitações, que é o nosso Deus que já está ali, e é Ele que já está trabalhando. Até que finalmente Jesus rompe o silêncio, e no verso 17 Ele se aproxima e faz uma pergunta, que Ele já conhecia a resposta desde antes da fundação dos séculos. É o esvaziamento do onisciente. É o Deus que, não se importando com toda a sua glória, se aproxima de súditos humildes e pergunta assim: mas o que é que preocupa vocês? Por que vocês estão preocupados assim? E o Cleopas, que é o único discípulo mencionado na história, responde assim meio que injuriado. Ele diz, verso 19: será que você não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, e eu gosto dessa expressão, na minha maneira de ver, ela soa até nordestina. Ele diz que era varão profeta, mas não parece, irmãos, com a expressão de cordel? Varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meus irmãos, do verso 19 até o verso 20, nós temos o evangelho puro e simples. Cleopas, ainda que não tenha percebido, está pregando. Ele está fazendo um resumo perfeito daquilo que Lucas gastou 24 capítulos para nos explicar. Ele está falando a respeito de Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem é esse Deus? É o nosso Deus. O Evangelho sendo apresentado de uma maneira poderosa. E Cleopas continua, ele diz, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Até aqui, em que Cleopas errou? Em nada. Todo o evangelho está aqui, até a crucificação. A coisa desanda a partir do verso 21, irmãos. Quando Cleopas diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós achávamos que ele era o Messias, o Cristo do Senhor, o Filho do homem, o profeta maior que Moisés, a quem nós daríamos ouvidos. Então ele diz: contudo, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. E nas entrelinhas é como se Cleopas estivesse dizendo: e ele ainda não ressuscitou. Vocês percebem que é uma leitura equivocada da realidade? Os discípulos estavam atormentados, sofrendo de uma maneira que eu nem consigo colocar em palavras, por algo que nem mesmo estava acontecendo. Como nós somos limitados, irmãos, como nós somos finitos. Não fosse Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Como nós sairíamos da cama amanhã pela manhã, após o raiar dos primeiros raios solares, sem saber do que seria a nossa vida, o que faríamos, como terminaríamos aquele dia? Não fosse o Senhor em nossa vida, nós estaríamos perdidos. Já esse é o terceiro dia, e até agora nada. Então ele começa a tentar fazer alguns remendos em seu próprio coração. Ele diz no verso 22, é verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Elas foram de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, só meio que titubeante, sim ou não? Vocês percebem uma nuance de incredulidade aqui? Elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Quem ia brincar com uma coisa dessa, irmãos? Quem ia até o túmulo do mestre para procurá-lo e não encontrando, haveriam de dizer que viram anjos que afirmavam que ele haveria de ter ressuscitado, no entanto sendo brincadeira, um engodo, uma mentira? Claro que não. O que elas ganhariam com isso? Mas eles estavam tão envolvidos em sua própria dor, eles estavam tão esvaziados de si mesmos e de fé salvífica em virtude de tudo aquilo que eles haviam acompanhado, que eles até então não acreditavam em mais nada. Você já passou por isso? Em que pessoas que amam você, se preocupam com você, que estão fazendo uma leitura melhor da realidade, se aproximam e falam assim: olha, descansa teu coração, está tudo bem. Você está se preocupando demais e à toa, nada disso que se passa na sua cabeça está acontecendo, tudo está em seu devido lugar, descanse seu coração, Cristo ainda reina, mas a dor do seu coração é maior que os conselhos das pessoas que te amam, e você nem mesmo assim consegue sair do poço de melancolia que tenta afogar você. É a noite escura da alma, é a dor que nós não podemos tocar, é o desassossego da alma, é a falta de esperança. Nós olhamos para o final do túnel e não há nenhum facho sequer de luz, é aquela sensação de estar caindo em um vazio,
é estar em um tremedal de lama que não dá pé. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Então o verso 24 termina assim: mas não o viram. Esse é o desejo do coração dos discípulos. Todo discípulo quer ver o Rei. Todo discípulo quer ver o Mestre. Ah, irmãos, de certa forma todos nós temos um pouquinho de Tomé em nós. Coloque-se por alguns segundos no lugar do Tomé. Você viu o seu melhor amigo ser espancado, brutalmente, envergonhado. Você viu o seu melhor amigo caminhar até um monte, carregando o seu próprio instrumento de tortura, e depois você o assistiu sangrar das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. 72 das piores horas da sua vida haviam se passado até então. E alguns dos seus amigos chegam até você dizendo que o seu rei havia ressuscitado. O que você diria? Eu não vou nem dar o exemplo de Jesus. Eu vou dar um exemplo que por vezes é muito mais próximo de nós. Eu tive o desprazer de ver a minha filha em um leito de UTI. Respirando por meio daqueles aparelhos que a mantinham viva. Já imaginou se de repente eu chegasse em casa e o telefone tocasse, alguém dissesse: pode ficar tranquila que a tua filha já está bem, já foi liberada da UTI, ela já está no apartamento, na verdade ela já está até indo para casa, pode ficar tranquilo. Faz o seguinte, pode fazer sua viagem, pode fazer suas compras no centro da cidade, ou cuidar daquilo que melhor lhe parecer, e depois você encontra com ela. O que provavelmente eu diria em resposta a essa ligação telefônica? Mas eu estou indo para aí agora, eu quero vê-la. Ah, irmão, se nós nos sentimos assim como ser humano, tal qual quaisquer de nós que aqui estamos, sujeitos às mesmas paixões, o que nós não diríamos se fôssemos um daqueles discípulos, se estivéssemos no lugar de Tomé e alguém nos dissesse: o mestre ressuscitou, ele já apareceu a Pedro? Muito provavelmente nós diríamos: se eu não ver com os meus próprios olhos e não colocar a minha mão na marca que se encontra nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado que foi aberto pelo pretor romano, de maneira nenhuma eu acreditarei. Nós queremos ver, porque nos dá segurança, porque ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, porque não é fácil se encontrar no caminho de Emaús. O caminho de Emaús é o caminho da desistência, irmãos. O caminho de Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. O caminho de Emaús é o caminho da esperança morta, como diria o pastor Hernandes Dias Lopes. É o caminho dos projetos falidos. É o caminho daqueles que acham que não há mais jeito. Então alguém chega e diz que ainda há esperança. O que você vai dizer em resposta? Eu quero vê-la, tragam até mim. Nesse momento Jesus poderia ter se revelado aos discípulos, tudo estaria resolvido. Bastava que por meio do seu poder extraordinário Jesus tivesse revelado, retirado a cegueira dos olhos daqueles homens. Eles veriam Jesus e acreditariam, tudo estaria resolvido. Contudo, Jesus preferiu um outro caminho. Jesus preferiu pregar o Evangelho para eles. E por que isso é tão magnífico? Porque seria o que acalentaria o nosso coração por todas as gerações subsequentes. Você já imaginou se todas as vezes que nós nos encontrássemos no caminho de Emaús, o nosso coração só fosse curado se Jesus aparecesse? Jesus estaria iniciando ou inaugurando um princípio que seria muito perigoso para nós. Então ele prefere estabelecer outro, muito mais seguro. Ele diz: você está no caminho de Emaús, no caminho dos projetos falidos, das esperanças mortas, das ambições fracassadas.
Há uma saída para você, e a saída se encontra na palavra de Deus, regra de fé e prática. A palavra de Deus é suficiente para nos resgatar de qualquer poço melancólico, de nos libertar de toda e qualquer depressão de alma, de espírito, de mente. A palavra de Deus é suficiente para fazer novas todas as coisas, porque a Escritura possui autoridade para dar testemunho da verdade, para conduzir os homens de volta a Deus, para que finalmente nós possamos encontrar a paz que tanto procuramos. A Escritura é suficiente para fortalecer as almas dos homens, para sustentá-los em suas muitas batalhas e desafios, até o retorno glorioso de Jesus. É a palavra que nutre as nossas almas, é a palavra que faz com que nós saiamos de um tremendal de lama, para estarmos afixados seguramente em uma rocha de tamanha salvação. É a palavra que nos encontra sem esperança, alheios às esperanças, destituídos das promessas e sem Deus no mundo, e nos torna família de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É a palavra de Deus. Então Jesus começa, no verso 25 ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhes disseram. É como se, em outras palavras, na iminência de curar o coração daqueles homens, Jesus estivesse dizendo: como vocês estão demorando em associar as profecias messiânicas distribuídas em todo o Antigo Testamento aos acontecimentos que vocês estão vivendo agora. Como vocês estão demorando em aplicar a palavra às suas próprias vidas para curar vocês. É por isso que às vezes nós sofremos mais, porque nós demoramos em aplicar a palavra à nossa própria realidade. Palavra esta que reúne plenas condições de nos curar, de nos trazer de volta a paz, de nos devolver a esperança, de nos realocar novamente no caminho certo, irmãos. É a palavra, regra de fé e prática para todos nós. Então Jesus começa a esclarecer os discípulos, começando com Moisés, passando por todos os profetas. Ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, começando com os livros da lei, com o Pentateuco, e discorrendo por todos os profetas. Perceba, Lucas está ratificando o cânon, começando com Moisés, terminando com os profetas. Ou seja, Jesus abriu a Bíblia para eles, e começando no Gênesis até Malaquias, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É aqui que a coisa fica magnífica, irmãos. A palavra encarnada, explicando a palavra escrita. O verbo que se fez carne, explicando o verbo que naquele momento se encontrava nos papiros e nos pergaminhos. Você já teve o prazer de se deleitar ouvindo a exposição das Escrituras por meio dos lábios de um bom pregador? Você não tem ideia do que deve ter sido a experiência desses homens que ouviam as Escrituras sendo explicadas pela própria Escritura, pela própria palavra, pelo Logos de Deus, irmãos. E muito provavelmente Jesus deve ter usado Gênesis capítulo 2, verso 15. Será que vocês não lembram que foi dito que o Filho do Homem haveria de vir para pisar a cabeça da serpente? Jesus provavelmente deve ter citado Deuteronômio 18, 15. Vocês não lembram que o Pai havia prometido um profeta à semelhança de Moisés, contudo maior que ele? E começando com os livros da lei até os profetas, Jesus provou para aqueles homens que tudo estava acontecendo exatamente como o Pai havia determinado. Por isso ele diz:
Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus, por meio desse princípio, estava estabelecendo algo que é precioso para as nossas vidas, mesmo nos dias atuais. Não importa pelo que nós estejamos passando, a Escritura é suficiente. Ela nunca ficará sem resposta. Eu gosto muito de uma definição da Confissão de Fé de Westminster. No primeiro tomo da Escritura Sagrada, ponto número 6, primeira parte está escrito assim, olha que coisa preciosa: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Dito de outra forma, não há nenhuma necessidade humana que não possa ser suprida pela palavra de Deus. As Escrituras sagradas são suficientes para nós. O verso 28 e o verso 29 nos afirmam que quando se aproximavam da aldeia, para onde eles iam, Jesus fez menção de que sua viagem seria mais longa. Jesus fez menção de seguir no seu próprio caminho. Aparentemente ele não iria entrar na pequena aldeia de Emaús, mas eles o constrangeram, dizendo: irmãos, tem um louvor que retrata essa passagem tão bonita. E o cantor diz assim: fica comigo, fica. Não vá embora, Senhor. Fica. Não te ausente, Senhor. A tua palavra arde no meu ser. A tua voz refaz, reconduz o meu viver. A esperança que eu preciso para viver está em ti, Senhor. Ó Mestre, fica, Senhor. Fica conosco. Irmãos, Ele está no meio de nós, todos os dias. Que promessa espetacular! E eis que eu estarei convosco todos os dias. Onde houver 2 ou 3 reunidos, meu Deus, eu estarei lá, eu estarei presente. Esse é o nosso Deus. Como eu amo! Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E o mestre entrou para ficar com eles. A doce presença de Jesus, irmãos. A tristeza era a mesma, a dor era a mesma, a aflição era a mesma. O evangelista, ele não possui nem tempo, nem espaço para nos dar tantos detalhes, mas eu fico imaginando os cônjuges, as esposas daqueles homens preparando aquele jantar. E aí, meu filho, como foi em Jerusalém? Minha filha, você não tem ideia, foi terrível. Vocês não têm ideia do que fizeram com Jesus. E eu fico imaginando aquelas mulheres emocionadas, preparando aquele jantar, enxugando as suas lágrimas. E quem estava na sala, irmãos? Moço, o Senhor desculpa esse jantar humilde. Você não tem ideia da dor e da aflição do nosso coração. Então a gente preparou essa refeição aqui. Nós gostaríamos de preparar algo melhor para o Senhor, mas é que o nosso coração está tão dolorido, mas é que a nossa dor é tão grande, que nós não temos nem prazer de nos assentarmos e comer, porque perdemos o nosso rei.
Achávamos que ele era o Messias, achávamos que ele era o Senhor. Esse já é o terceiro dia, o Senhor ouviu o que os rapazes estavam falando, e até agora, nada. Então ele se assenta na mesa, irmãos, e ao anfitrião foi dada a honra de dar graças irmãos, mais uma vez Lucas não nos oferece tantos detalhes. Ele se contenta em nos dizer nos versos 30 e 31 que aconteceu que quando estavam à mesa, ele tomou o pão. Ninguém jamais será capaz de segurar um pão assim como o pão da vida. E quando ele partiu aquele pão e agradeceu ao seu pai, Lucas nos diz que finalmente os olhos daquelas pessoas preciosas se abriram. Mas eles não conseguiram continuar enxergando o Mestre, porque naquele exato momento em que os seus olhos se abriram, o Mestre desapareceu dos seus olhos, porque ele já estava nos seus corações. E o que a presença do nosso Rei produziu no coração daqueles homens? Genuíno fogo para a glória de Deus. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, reconheceram-no, mas ele desapareceu da presença deles. Que visão gloriosa! Bem-aventurados foram esses que viram o nosso glorioso Rei. E bem-aventurados somos nós que não tivemos essa mesma oportunidade, mas que da mesma forma também temos o nosso coração aquecido. Porque o que aquece o nosso coração é a palavra. Regra de fé e prática para todos nós, irmãos. A Escritura Sagrada é suficiente. Se você ainda não viveu a experiência de ter o seu próprio coração aquecido, eu oro para que isso aconteça. E eu oro para que aconteça hoje. Assim como Agostinho dizia, por que não hoje? Por que não agora? Houve um grande homem de Deus chamado John Wesley, que já era pastor ordenado, missionário no Novo Mundo, mas que ainda não havia passado pela experiência do coração aquecido. Certa vez ele precisou fazer uma viagem em um navio, e o navio no qual ele se encontrava foi açoitado por uma severa tempestade. O John Wesley, homem de Deus, ficou desesperado, porque ele achava que aquele barco iria sossobrar, que aquele barco iria a pique, e ele perderia a sua vida. E ele não tinha certeza do que aconteceria com ele. Perceba, ele era um pastor, pregador do Evangelho. E no mesmo navio havia um grupo de missionários morávios, que enquanto o navio estava prestes a naufragar, louvavam a Deus como se nada estivesse acontecendo. E o John Wesley olha para aqueles jovens e ele diz para Deus em oração: eu preciso disso que esses jovens têm. Então ele deixa o campo missionário e volta para casa, para viver o que ele próprio apresentava e que até então não havia experimentado. John Wesley dizia: provai e vede que o Senhor é bom, quando ele próprio ainda não havia experimentado. Então ele diz que em 1738, no dia 24 de maio, à noite, ele foi a uma reunião na rua Aldersgate. Chegando lá, havia um moço com um comentário que Lutero fez da Epístola aos Romanos na mão. E aquele homem começou a ler o prefácio daquele comentário.
E enquanto aquele rapaz descrevia o que o Espírito Santo poderia fazer no coração de um homem verdadeiramente transformado por ele, o John Wesley diz que sentiu seu coração estranhamente aquecido. Naquele momento ele sentiu que confiava em Cristo, não só para a sua salvação, mas para o perdão dos seus pecados. Naquele momento ele sentiu no seu coração que não importava o que viesse a acontecer com ele, ele estava seguro. Essa é a experiência de um coração aquecido pelo Senhor. É essa a experiência que eu desejo para você. Nós não precisamos, irmãos, de êxtases, de sonhos, de visões. Se o Senhor Deus quiser nos abençoar com tudo isso, louvado seja o nome dele. Mas assim como certa vez disse Martinho Lutero: Senhor, para mim a tua palavra é suficiente. Assim como foi suficiente para os discípulos no caminho de Emaús, a palavra de Deus é suficiente para nós ainda hoje. Meus irmãos, eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas: há situações em nossas vidas em que o Mestre se encontra aqui bem pertinho de nós. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida agora, achando que não há saída, achando que não há esperança, e o Mestre se encontra bem pertinho de você. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos espirituais para que você perceba que do barquinho da sua vida, Jesus é o capitão. Não importa o tamanho das ondas que estão se levantando, o barquinho não vai afundar, porque ele tem poder para repreender as tempestades da nossa vida. Em segundo lugar, e enquanto eu cito a segunda aplicação, o louvor já pode se encaminhar para cá. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos para afastar a preocupação do nosso coração. Jesus sabe exatamente o que nós precisamos para voltar a sorrir. Talvez você esteja vivendo uma situação agora em que você diga assim para o seu coração: eu acho que nunca mais eu vou conseguir sorrir. Talvez você esteja no fundo de um poço de preocupação, de desassossego, e lá de baixo você olha para cima e não consegue nem mesmo enxergar a borda, e você diz: eu acho que não há uma corda tão grande, suficiente ao ponto de me resgatar daqui. Eu quero dizer para você que não há nenhum poço de tristeza do qual Jesus não possa resgatar. Não há nenhum coração tão duro que Ele não possa quebrar. Não há nenhuma história de vida tão difícil que Ele não possa reescrever. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que é impossível ao homem é plenamente possível ao nosso Deus. E finalmente, em terceiro lugar, se você precisa ouvir a voz de Deus, basta que você abra esse livro. Mas não abra de qualquer forma, como se ele fosse uma caixinha de surpresas. Abra-o com convicção. Leia com segurança no seu coração. E em determinado momento da sua leitura, Deus se encarregará de resolver as coisas. Porque toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, apta para ensinar, para corrigir, para redarguir com justiça. E então você encontrará a paz que o seu coração precisa. Como a história termina? Os discípulos viajaram para Emaús porque não aguentavam Jerusalém. O jantar nem ao menos havia começado e eles já estavam voltando. Ah, mestre, fica conosco, vai alta a noite. Eles não queriam mais nem saber de hora, estavam viajando no breu da noite. Por quê, irmãos? Porque os seus corações funcionavam como verdadeiras tochas que iluminavam o caminho
que eles precisavam seguir. É isso que o poder de Deus faz por nós. Ele ilumina o caminho que nós precisamos seguir. E nós vamos com segurança, porque sabemos que o nosso Deus vai conosco.